Vencer uma guerra não é uma tarefa fácil. Existe muita estratégia por trás de cada movimento de cada soldado, em um planejamento que muda constantemente de acordo com o que acontece no fronte. Ou pelo menos é assim que deveria ser. Assim como em qualquer outra situação, a guerra é cheia de péssimas ideias e pessoas que estão distraídas demais para perceber a besteira que estão prestes a fazer. Mas não é em todo o trabalho que um erro pode custar a vida de milhares de pessoas à toa, não é mesmo? Por esse motivo, mesmo as decisões militares menos erradas podem significar um problema gigantesco em comparação com, por exemplo, virar à noite antes de uma prova importante. Afinal, eles podem decidir o curso da batalha ou a guerra inteira. Sendo assim, para que você aprenda de vez o valor de uma decisão bem tomada, conheça agora as 5 piores decisões militares de todos os tempos. Eu sou Antônio Bocco e você é, como sempre, muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. O exército que dormiu em serviço. Batalha de San Jacinto. Em um filme ou desenho animado, pode até ser engraçado pensar em um general incompetente. Na vida real, isso pode significar não só desastres e mortes, como também perdas territoriais e diplomáticas. O que, se você parar para pensar, não é nada divertido. E fica menos divertido ainda quando esse general incompetente é nada menos que o presidente de seu país. Foi o que aconteceu no início da história do México, quando seu presidente, Antônio López de Santa Anna, liderou a porção do país que queria impedir a independência do trecho conhecido como Texas. Após a Batalha do Álamo, em que o exército de Santa Anna conseguiu uma boa vantagem militar, seu exército estava gerenciando a situação, enquanto os texanos recuavam. No entanto, o general achava que a situação estava sob controle. Até demais. Era 19 de abril, quando Santa Anna resolveu estacionar seu exército na região de San Jacinto, planejando realizar um ataque no dia 22. 2 dias depois, após perceber que a investida texana não estava interessada em atacar, o general deu a ordem que custou a guerra. Uma siesta. Isso mesmo, uma siesta. Ou seja, 1.200 homens abaixaram completamente a guarda e foram fazer o que há muito tempo não faziam: tomar um banho, comer alguma coisa com calma e puxar aquele ronco. Coincidentemente, do outro lado do rio San Jacinto, o exército liderado por Sam Houston estava planejando uma emboscada para os mexicanos, destruindo a única ponte que daria uma chance de escape para eles, e pensando em atacar naquela tarde, mesmo com bem menos soldados do que os inimigos. Mas, ao que tudo indica, o timing de atacar exatamente na hora da siesta não foi premeditado. Em resumo, a Batalha de San Jacinto foi um total de meros 18 minutos de texanos matando mais da metade do exército de Santa Anna e definindo o que eles queriam: independência. O presidente, que havia desistido do cargo pouco antes das batalhas para se concentrar em seu papel de general, acabou capturado um dia depois e cedeu às condições do que logo se tornaria a República do Texas. E absolutamente todos os mexicanos odiaram ele. E com razão. Número 2, a derrota que durou 10 anos. Guerra do Afeganistão. Às vezes, a coisa mais corajosa que você pode fazer é desistir. Você já deve ter ouvido algo desse tipo em algum momento da vida. E olha, se tem alguma situação em que a frase faz total sentido, essa é a Guerra do Afeganistão. Na verdade, é possível que a própria guerra tenha inspirado essa frase, porque ela ilustra bem, até demais, o que é dar murro em ponta de faca. Um contexto para entender melhor. Um grupo de insurgentes afegãos, denominado Mujahideen, estava combatendo o regime comunista que havia se instalado no país por meio de um golpe. Vendo a insurgência como um risco para o próprio país, já que ela era financiada por países como Estados Unidos e Paquistão,
A União Soviética resolveu intervir em território afegão. Mas a situação de guerra se estendeu por tanto tempo sem uma resolução realmente efetiva que, após quase 10 anos de conflito, o líder soviético Mikhail Gorbachev resolveu recolher suas tropas, deixando o Afeganistão sozinho em sua luta contra o Mujahideen. As opiniões em relação ao fim da guerra são bem diversas, mas o que parece estar presente em todas elas é o desgaste econômico e diplomático que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos sofriam com o seu jogo de xadrez bélico, que, por algum motivo, eles só perceberam depois de todo esse tempo, gastando muito, mas muito dinheiro e tempo do que deveriam. Resultado, milhões de civis morreram dos dois lados. Outros milhões de afegãos se tornaram refugiados no Paquistão e Irã. A guerra dentro do Afeganistão continuou e ninguém saiu feliz de toda essa história, ou seja, toda essa bagunça. Número 3. O exército que morreu de frio. Campanha russa de Napoleão. Essa história é velha, mas sempre vale a pena contar de novo. Você já ouviu a expressão "como Napoleão perdeu a guerra"? Ela é geralmente usada para se referir à posição de alguém que está curvado para frente ou até mesmo apoiando as mãos no chão, como um bebê, ou de 4. Bem, não é uma expressão qualquer. Embora tenha uma pitadinha de lenda, não dá para negar que a parte histórica que levou ao começo do fim de Napoleão Bonaparte é uma decisão extremamente ruim. Não só para uma guerra, mas para qualquer situação que envolva sair de casa. Mas temos que admitir que antes do rádio e da televisão era um pouquinho mais difícil da gente saber como é que estaria a temperatura em algum lugar distante com certa rapidez. Pois foi em 1812 que as guerras napoleônicas sofreram o maior baque até então. E tudo por causa de falta de planejamento e alguns casacos, digamos assim. A ideia era simples: invadir e conquistar a Rússia. Napoleão sabia que o tempo não era dos mais agradáveis por lá, mas tinha como plano usar as cidades russas como caminho até Moscou, como estações onde pudessem se aquecer e se alimentar. Foi um plano arriscado, mas não exatamente ruim. Mas o plano russo foi melhor. O czar Alexandre I ordenou que todas essas cidades fossem destruídas e esvaziadas, assim impedindo que o exército francês se abrigasse ou repusesse seus mantimentos. O caminho de Napoleão, no fim das contas, não foi nada, mas nada fácil. Milhares de soldados morreram de frio ou dos ataques russos, e os restantes foram obrigados a retornar para a França. O próprio imperador sofreu com as baixas temperaturas, supostamente tendo sérios problemas estomacais que fizeram com que ele se curvasse a maior parte do trajeto de retorno. Em tempo, não foi aí que ele de fato perdeu a guerra. Ele ainda teria bons 3 anos pela frente para posar em cima de cavalos. Mas foi a partir dessa campanha que os outros países começaram a revidar, o que não era uma notícia boa para a França. Número 4. Uma má impressão. Batalha de Waterloo. Uma batalha tão emblemática que ganhou até música do ABBA deve ter tido um bom motivo para ser tão memorável assim, não é? Olha, o bom motivo é que essa foi a última batalha de Napoleão, dando fim ao seu império e à campanha expansionista que vinha minguando desde o episódio na Rússia. O péssimo motivo para isso foi que grande parte do que levou Waterloo a ser a rendição de Napoleão estava em um pedaço de papel. Por muito tempo, atribuiu-se a derrota à falta de instruções claras que o imperador deu aos seus imediatos, enquanto a sua condição de saúde o impossibilitava de lutar. No entanto, bem recentemente, foi descoberto que seu mapa continha erros de impressão que praticamente inviabilizavam saber como exatamente era o campo de batalha. Construções estavam fora do lugar, estradas tinham curvas que não existiam e a escala estava prejudicada. Assim, Napoleão não tinha outra escolha senão delegar ordens totalmente imprecisas aos seus comandantes. Pois é, quem disse que é fácil se achar no meio de uma guerra? Número 5. A estratégia perdida. Batalha de Sharpsburg. Não dá para reclamar do comandante confederado Robert E. Lee quanto à sua aptidão para a guerra. Ele foi uma das figuras mais importantes das Forças Armadas Americanas desde a guerra contra o México em 1846,
que, adivinhe, tinha ninguém menos que o general Santa Anna do outro lado e que, adivinhe de novo, perdeu feio para os Estados Unidos, sendo tido como o principal rosto da Guerra Civil Americana do lado do exército dos Estados Confederados. Mas, ao mesmo tempo, a história provou que um só deslize pode acabar com toda a carreira de sucesso de um militar. Em 1862, durante a Batalha de Sharpsburg, 2 soldados da União encontraram alguns charutos enrolados em folhas. Embora os charutos em si já fossem um bom achado, o embrulho deles acabou sendo vital para o desfecho da Guerra Civil. Era nada menos que a Ordem Especial 191, ou seja, uma parte dos planos de guerra do comandante Lee para aquela batalha em específico. Para ele, foi mais ou menos como descobrir os próximos números da loteria. Nem é preciso dizer que o conflito daquele dia não acabou muito bem para os confederados, né? Com mais de 23 mil mortos, foi o dia mais sangrento da guerra. E seria ainda pior se o comandante da União, George McClellan, não tivesse demorado pelo menos 1 dia e meio para entender que ele tinha a faca e o queijo na mão e usar as estratégias do próprio Lee a seu favor. É interessante pensar como o destino de nações inteiras pode estar relacionado a um detalhezinho esquecido no meio da guerra. E aí, o que você achou disso tudo? Conhece outras histórias e decisões erradas no fronte? Conta aqui embaixo nos comentários pra gente. E é isso aí. Até o próximo, um grande abraço e te esperamos aqui.